Fala galera, tudo beleza aí? Professor José Filho, língua portuguesa aqui no EPP Concursos, certo? Estamos aqui com uma excelente aula sobre fonologia, certo? Então, aula de fonologia, vamos trabalhar basicamente aquilo que realmente é comum em concurso, né? Sobre fonologia. Fonologia tem muita coisa sobre fonologia, mas vamos abordar aqui aquilo que é mais essencial, certo? Aquilo que é mais recorrente em provas, quando se fala em provas de concursos públicos, beleza? Então, fica ligado com a gente aqui que a gente vai ver detalhadamente, por exemplo, professor, fonologia vai falar de quê? Vai falar basicamente de quê? De dígrafos, de ditongo, de tritongo, de hiato, encontro consonantal, encontros vocálicos, que são os ditongos, tritongos e hiatos, certo? Então, a gente vai tratar basicamente deste assunto, deste conteúdo, beleza? Então, vem com a gente aqui, vamos partir para cima, vamos lá. Iniciando, o que é que a gente tem que entender? A gente tem que entender o seguinte, quando se trata de fonologia, o próprio nome já está dizendo, fono, som, certo? Então, você vai ter que colocar na sua mente o que é que vai ser mais importante, o som. Muito mais importante do que a imagem, do que aquilo que você vê, do sinal gráfico da letra, que você presencia ali na palavra, por exemplo, certo? Então, o que é importante é o som. Gravem isso. Por quê? Porque você pode se confundir mais na frente, um pouquinho, você vai entender por quê. Se você não tiver em mente que a gente está tratando de som. Fonologia é som. Vamos lá. É isso aqui, ó. Iniciando. Então, já falei um pouquinho para vocês. Então, ó, sinal gráfico, certo? É o quê? É a letra. É o que a gente chama de grafema, por exemplo, né? Algumas bancas trazem grafemas, mas é a mesma coisa de letra, certo? Então, quando você tiver lá escrito grafema, certo? É a mesma coisa do que letra. Isso significa o quê? Sinal gráfico. Mais um pouco. Quer dizer o quê, sinal gráfico? Quer dizer o seguinte, que se você se depara com isso daqui, e eu pergunto para você o que é, você vai dizer, poxa, professor, isso aqui é a letra P. Correto, beleza, realmente isso daqui é a letra P, é o sinal gráfico da letra P, é o grafema P. Mas se eu pergunto para você, qual fonema é esse daqui? Aí você vai dizer P de novo? Não, P é o sinal gráfico, a gente já viu, né? Então, isso daqui, aqui a gente está visualizando, é a letra. Mas o fonema que essa letra representa é qual? É o P. P. Certo? Então, essa explosão de ar, onde você junta os lábios, bilabial, que a gente chama na língua portuguesa, e essa explosão provoca o som representado por este grafema. Certo? Então, a este som, nós damos o nome de fonema. Certo? Então, vejam a diferença. Letra é o sinal gráfico, é aquilo que você está visualizando. E fonema é o som, é aquilo que o sinal gráfico reproduz. Isso vai acontecer com todas as letras. Aqui nós temos que grafema? M. Mas qual fonema? Me, por exemplo, né? Me. Esse é o som, digamos assim, ou seja, este é o fonema representado por o sinal gráfico que a gente conhece como letra M, certo? Beleza? Então, vamos lá. Adentrando de fato no conteúdo. Principal conteúdo quando se fala, né, principal informação, quando se fala em fonologia em concursos, dígrafo, certo? Isso daqui é muito comum quando se fala em fonologia, é a base, digamos, certo? Dígrafos. Então, eu tenho que ter em mente, primeiro, o quê? O conceito de dígrafo, que no caso eu coloquei aqui para você, ó, é quando duas letras emitem um único som. Certo? Então, você tem que ter em mente isso daqui. É quando duas letras emitem um único som. Porque mais à frente você vai ter que recorrer a este conceito. Recorrer de que forma? Observar se na determinada palavra isso daqui está de fato ocorrendo. Isso daqui o quê? Duas letras e um único som. Certo? Então, dígrafos. Nós temos dois tipos de dígrafos. Iniciando aqui, nós temos os dígrafos consonantais, certo? O outro que eu vou já falar são os vocálicos. Então, consonantal já está dizendo, vai ter como base as consoantes, certo? Então, os dígrafos consonantais têm como base consoantes.
como que se comporta, o que seria, de fato, na prática, um dígrafo. Então, como eu disse, duas letras e um único som, mas não são quaisquer letras, certo? São determinadas letras pré-estabelecidas, digamos assim, certo? Nas quais eu coloquei aqui, já destacado para vocês. Ó, o SS, o NH, o RR, o Q e o U, o LH, o SC, SC cedilha, XC, XS, CH, GU. Não é isso? Isso mesmo. Pronto, certo? Então, essas letrinhas que estão em destaque, quando elas surgem em uma palavra, não é obrigado a ser sempre, em língua portuguesa é difícil dizer que isso é sempre tem uma exceção, senão não tem graça, né? Então, essas palavrinhas que eu já coloquei em destaque para vocês, quando elas surgem em palavras, você já vai ficar na mente, poxa, pode ser um dígrafo, ou seja, pode ser que naquela palavra ela esteja emitindo um único som, aquelas duas palavras. Por exemplo, nós temos aqui assar, né? Essa é a primeira palavra. Observe que esses dois S's não são sonoros, a gente não escuta o som dos dois. É como se houvesse apenas um S, ou seja, ao conceito, duas letras e um único som, certo? Então, dois sinais gráficos, ou seja, dois grafemas, mas o som é apenas um, de uma letra. Aqui, na palavra banho, nós temos aqui o NH. Tem que ter em mente, o H na língua portuguesa não é sonoro, é chamado de letra diacrítica, certo? Então, ele nunca vai ter som na língua portuguesa. Então, eu tenho aqui duas letras, o N e o H. Como eu disse, o H não tem som, então eu tenho apenas um único som aqui, que seria o som da letra N, certo? Como se fosse acentuada, assim, certo? Então, duas letras, único som. Então, isso aqui a gente chama aqui de dígrafo, certo? E essa explicação vai funcionar para todas as outras letrinhas, né, que eu já coloquei aqui em destaque. O RR, arroz, a gente só escuta o som de um único R. Querido, é como se fosse escrito assim. Não é que você vai escrever a palavra querido com K. Não. O som que o Q e o U representam é o som da letra K, certo? Então, são duas letras, Q e U, mas o som é apenas de uma. Então, dígrafo também. O LH, mais uma vez, né? O H não tem som. O SC, nascer. Esse S aqui primeiro não é sonoro. É como se fosse escrita assim, essa palavra. Não é isso? Isso funciona também para a palavra desço, exceção, exugir, chave, onde o CH tem som de X, certo? E sangue, né? Onde o U não é sonoro. A gente não escuta o som da letra U, apenas o som da letra G, certo? Compreendido, então, a princípio, o que é que a gente tem que ter em mente? Dígrafo, duas letras, único som. Quaisquer letras? Não, estas letras aqui é quem vão funcionar com o valor de dígrafo, certo? Sabendo que você tem um dígrafo, você também pode identificar, isso vai ajudar também na hora de fazer separação silábica das palavras, certo? Porque se você sabe que em determinada palavra tem um determinado dígrafo, você vai saber, por exemplo, que aquele dígrafo tem que ficar separado assim como um em cada sílaba, certo? Quaisquer dígrafos? Não, estes aqui que eu já coloquei em destaque para vocês. Estes dígrafos, quando surgem palavras, eles ficam separados. Por exemplo, a palavra assar, né? Fica dessa forma, um S em cada sílaba. O arroz, mesma coisa. Que o nascer, o desço, certo? E, seção, o X numa sílaba e o S em outra sílaba, certo? Então, estes dígrafos aqui sempre vão ficar separados, enquanto que estes não vão separar, vão sempre ficar juntos, certo? Mais uma informação que vocês têm que saber, por isso que eu destaquei aqui os dígrafos, mas você tem que ter em mente, foi o que eu disse, duas letras e um único som. Você não vai decorar e toda vida que você visualizar essas letras que eu coloquei em destaque, sempre vão ser dígrafos. Não é assim. Tem que ter o conceito na mente, certo? Por quê? Porque, por exemplo, esses dígrafos aqui nem sempre serão dígrafos, certo? Por quê? Porque em determinadas palavras eles vão ter som. Cada uma dessas letras vão ter som, certo? Por exemplo, aqui a gente viu que na palavra nascer, o S e o C estão juntos aqui, mas o S não é sonoro. Enquanto que na palavra escada, o S eu escuto e o C também eu escuto. Ó. Escada. Então, aqui eu tenho o S e o C juntos, que eu poderia dizer que era dígrafo, porque faz parte dos dígrafos, mas aqui elas não estão emitindo um único som,
certo? Então, aqui cada uma tem um som. Então, aqui não é dígrafo. É o que, então? Encontro consonantal. Por quê? O encontro de duas consoantes juntas. Simplesmente, certo? Então, você vai ter que ficar atento a quê? A perceber e identificar quais são os dígrafos, estes que eu coloquei em destaque. Mais do que isso, saber que só serão dígrafos, certo? Alguns deles, né, no caso, se estiverem emitindo um único som. Excursão, mesma coisa, ó, o X e o C. Poderia ser dígrafo, igual na palavra exceção. Mas aqui eu escuto o X e escuto a letra C também, certo? Então aqui não é dígrafo. Quadrado, ó, quadrado. É diferente de queijo, onde a letra U não é sonora. Aqui em quadrado a gente escuta a letra U. Ninguém fala quadrado, não é isso? Quadrado, ou seja, o U é sonoro. Então, aqui eu não tenho também um dígrafo, certo? Então, eu vou ter que ter em mente isto. Isto o quê? Ficar atento se aquelas duas letras estão emitindo um único som. Se não estiverem, assim como na palavra água, então eu também não terei ali um dígrafo. Terei uma outra coisa. Pode ser um encontro consonantal ou pode ser, como na palavra água, né, o U e o A formando ditongo, que a gente vai ver mais à frente o conceito de ditongo, certo? Então, aqui essa primeira parte, dígrafos consonantais, certo? Que tem como base as consoantes. Quais são os dígrafos? Todos estes que eu acabei de destacar para vocês, certo? Mas, mais do que isso, você tem que ficar em mente o quê? Duas letras e apenas um som. Um som, certo? Show! Partindo para o outro tipo de dígrafos, nós temos aqui os vocálicos, certo? Onde eu vou ter que seguir, digamos assim, uma sequência para poder identificar quando que você tem um dígrafo vocálico. Eu coloquei aqui mais ou menos explicado, vou explicar um pouco mais para vocês, mas basicamente é isso daqui, ó. Toda vez que você tiver em uma palavra uma vogal e em seguida a letra M ou a letra N e depois dessa sequência, né, de vogal e M ou vogal e N, você tiver outra consoante, qualquer outra consoante, e isso não sendo, né, essa situação, não pode ocorrer no final da palavra, certo? Essa junção entre vogal e letra M ou vogal e letra N não pode ser no final da palavra e elas têm que estar, né, emitindo um único som. Mas, mesmo que você não consiga perceber todas essas informações, o que é que você vai ter que ter em mente? Vogal mais letra M ou letra N e depois outra consoante. Quando isso ocorrer, você vai ter ali um dígrafo vocálico, porque você vai ter ali duas letras e um único som. Por exemplo, aqui na palavra campo, onde eu já coloquei aqui em destaque para vocês, ó, a letra A e a letra M, onde nós temos então aqui uma vogal e a letra M, e observe que em seguida nós temos uma outra consoante que é a letra P, certo? Então, neste caso, quando ocorre isto, significa o quê? Que aqui você tem duas letras, mas um único som, que seria como se fosse o A acentuado. Por quê? Porque a letra M, ela apenas provoca a nasalização do som vogal, do som da letra A. Apenas ele torna esse som nasal, certo? Então, ele não tem som. A letra M aqui, você não escuta o som da letra M, certo? Você apenas percebe o som fechado da vogal. E isso vai ocorrer toda vez que você tiver essa sequência. Qual sequência? Vogal e M, ou vogal e N. E depois uma consoante qualquer. Toda vida que ocorrer essa sequência, você vai ter ali um dígrafo vocálico, certo? Então aí vai ocorrer por todas as outras, né? O AM, o N, não importa qual é a vogal. Qualquer vogal, depois um M, qualquer vogal, depois um N e depois qualquer outra consoante. Mas você tem que ter em mente isso. Por quê? Porque justamente aqui na palavra como, você tem uma vogal e você tem a letra M, mas depois você não tem uma outra consoante, você tem o quê? Uma outra vogal, a letra O. Então aqui, só para justificar, não é um dígrafo, até porque você escuta o som da letra M, ó. Como, caneta, por exemplo, né? Se fosse a palavra caneta, né? Você vai ter aqui vogal e N, mas depois você tem outra vogal. Então aqui o N é sonoro e o A também é sonoro. Então aqui também não é dígrafo, certo? Então, fonema, a mesma coisa. E por que eu disse que no final da palavra também não pode ser dígrafo? Porque aqui você vai ter uma outra situação, certo? Quando ocorrer essa situação de vogal e M ou vogal e N, no final, na verdade, aqui vai ser chamado de ditongo. Por quê? Porque a letra M,
ou letra N, vai ter som de vogal, certo? Por exemplo, aqui, a palavra falam, certo? É como se ela fosse escrita desta forma. A letra M tem o som da vogal O, certo? E se eu for fazer a separação silábica, elas vão ficar juntas na mesma sílaba. Então, aqui eu vou ter um ditongo. Então, no final da palavra, essa situação de vogal em M ou vogal em N formam ditongo. Eu vou já falar sobre o ditongo, certo? Beleza? Essa parte que a gente conclui aqui é a parte de dígrafo, consonantal e vocálico. Vamos só ver se você realmente compreendeu. Vou fazer aqui um teste rápido, certo? Rapidinho aqui, ó. Nas palavras quadrado, guerreiro, chuva, classe, qualidade, ressuscitar, infelizmente. Vamos fazer de algumas aqui, só para você ter aí como conteúdo para praticar. Vamos ver aqui na primeira, ó. Palavra quadrado. Por que eu coloquei dessa forma, essa divisão entre letra e fonema? Por quê? Porque se vier questão desse tipo, normalmente vem desta forma. Que forma? Para você identificar quantas letras existem na palavra e quantos fonemas existem na palavra. Ou seja, quantos grafemas e quantos sons. Quantos sinais gráficos, né? Ou seja, e quantos sons você observa. Então, vamos lá. Letras. Basta contar a quantidade de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simples. Aqui tudo bem. 8 letras. Beleza. Mas quantos fonemas, quantos sons? Você vai contar. Vai observar se tem dígrafos, por exemplo. Aqui. Quadrado. A gente escuta o som da letra Q? Sim, tranquilo. U também. Ninguém fala quadrado, não é isso? Quadrado. Escuta a letra U, o A, o E, o D, o R, o A, ó, quadrado. Todas. Então, aqui, se fosse uma questão, né, de prova, eu iria dizer que tem 8 letras e 8 fonemas. Tranquilo, a mesma quantidade. Mas e na palavra guerreiro? Vamos lá, rapidinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, certo? Mas os fonemas, G, ó, já peguei um aqui, ó, G ou U. Você escuta o som do U? Não, a letra U não é sonora aqui. Então, você vai ter aqui duas letras. Quais são as letras? O G e o U, mas apenas um único som, certo? Então, aqui eu tenho um único som. Em seguida, o E é sonoro? É, a gente escuta a letra E. Opa, e aqui, G, Re, 2 R's, com um único som. É como se fosse apenas um R, certo? Então, aqui eu só tenho um som. O E eu escuto, o I também, o R e o O. Ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, observe que aqui houve uma grande diferença com relação à quantidade de letras e à quantidade de fonemas, certo? Então, usem as outras palavras, dê uma praticada aí com relação às outras palavras. Qualquer dúvida, nós temos o nosso presencial, certo? Para você ficar mais, digamos assim, munido de informações, é só nos procurar, certo? Mas aí, vamos ver aqui mais um pouco para a gente dar uma praticada, certo? Palavra chuva, por exemplo. Observe aqui, ó, chuva, CH, tem um som de quê? De X, ou seja, duas letras, mas o som é apenas de uma única letra, que é o som da letra X. O U é sonoro, beleza? A gente escuta, e o V e o A também. Ou seja, letras, a gente tem 5. Mas sons, a gente tem 4. Certo? Então, isso daqui é fundamental. Você vai ter que praticar isso daqui. Pratique isso daqui. Pega a palavra e conta as letras e conta os fonemas. Toda vez que você tiver um dígrafo, você vai ter menos quantidade de letras. Certo? De fonemas, de sons, perdão. Certo? Por exemplo, classe, certo? 6, não é isso? 6 letras. E som. Clá, a gente escuta, né? Si, opa, 2 S, mas um único som, né? E o E também é sonoro. Então, aqui eu tenho apenas 5 sons, certo? Tranquilo? Qualidade. Qualidade aqui, ó. Observe, você tem que pronunciar. Pratique isso daqui, ó. A gente escuta a letra U? Escuta. Qualidade, né? Qualidade, é isso? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, é isso? 6, 7, 8, 9. 9 letras e 9 fonemas, porque eu também escuto o som de todas elas. É isso? Ó, palavra ressuscitar. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, palavra grande. 11 letras. Mas e sons? Quantos sons? Re, escuto o R e o E. Su, ó, 2 S, mas o som é apenas de uma. É isso? A gente escuta. Cita, esse S é sonoro? Esse S aqui? Não, ó. Ressuscitar.
Tá. Tem mais um dígrafo aqui. O I a gente escuta, o T, o R e o A, certo? Então, nós temos aqui, se eu não me engano, se eu estiver errando a conta, 9. 9 fonemas, certo? E por último aqui, a palavra infelizmente. Ó, observe, letras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? 12 letras. E fonemas, já de início a gente tem aqui uma vogal e uma letra N, certo? E depois, mais uma consoante. Isso forma o quê? Que eu falei lá? Um dígrafo, certo? Então, esse I e esse N formam um dígrafo. Dígrafo o quê? Vocálico. Dígrafo vocálico, certo? Representa um único som. O F a gente escuta, a letra E também, o L, o I, o Z, o M. Aí, mais uma vez, vogal, letra E e letra N. E depois, mais uma consoante, não é isso? Então, aqui, mais uma vez, eu tenho um dígrafo vocálico, 2 letras e apenas um som. E, por último, eu tenho aqui mais uma letra, certo? Então, aqui a gente formou o quê? Letras, 12, fonemas, 10. Ou seja, 10 sons, porque eu presenciei aqui 2 dígrafos. Aqui no início 1 e aqui no meio da palavra mais algum, certo? Então, fique na mente isso. Dígrafo, 2 letras e um único som, certo? Partindo para o próximo assunto, ainda sobre fonologia. Encontro consonantal. É simples. Encontro consonantal. Basicamente vai ser o quê? Você vai ter uma sequência, que pode ser de 2, de 3 ou mais. Sequência o quê? De consoantes, certo? Ou seja, é a sequência de sons consonantais, ou seja, várias consoantes juntas, sem vogal intermediário, ou seja, elas têm que estarem juntas sem nenhuma vogal interrompendo aquela sequência, certo? Então, você vai ter aqui, por exemplo, na palavra planeta, o P e o L, que são encontro consonantal. Por que não são dígrafos? Basicamente, você já vai ter em mente, porque você escuta o som do P e o som da letra L. E eu disse que dígrafo são 2 letras com um único som. Então, você nunca vai se confundir, certo? Viu as letras? Brasil. Você escuta o B? Escuta o R? Escuto. Então, não pode ser dígrafo. Até porque só vai ser dígrafo se for aquelas letras que eu já coloquei em destaque. Não é qualquer letra. Lembra que eu falei? São aquelas letrinhas que podem ocorrer dígrafo, certo? Então, na palavra crescimento, nós temos aqui o C e o R, certo? Que é encontro consonantal, certo? Mas aqui, ó, cresci, aqui não é encontro consonantal, mas não é um S e um C, não são consoantes? São, mas o som, lembra, a gente está trabalhando com som. O som é apenas um. Esse S, a gente não escuta o som dele, certo? Então, aqui não é, neste caso aqui, né, do S e o C, não é encontro, é dígrafo, beleza? Então, apto, ó, algumas pessoas também têm dúvida. Ah, beleza, professor. Apto tem o P e o T. São 2 consoantes. Mas quando a gente faz a separação silábica, fica dessa forma. E aí, ficaram separados. Continua sendo encontro consonantal? Continua sendo encontro consonantal. A separação silábica não vai interromper, certo? Isso aqui não vai mudar em nada. É como se elas continuassem juntas, certo? Se visualmente estão juntas, visualmente você vai marcar como sendo encontro consonantal. Mesma situação ocorre com a palavra pacto, certo? Filtro, mesma coisa, ó. O L ficou na outra, mas não tem importância. É um encontro consonantal só, beleza? Aqui nós temos o P, o S, o P e o L, é isso? O S, o P e o L, displicente, né? Encontro. E aqui nós temos o T e o R, certo? Então, encontro consonantal, consoantes juntas, cada um emitindo o seu som. Basicamente, é isto, certo? Tranquilo. Encontro vocálico. É importante você ter em mente que encontro vocálico, quando fala em encontro vocálico, está falando de ditongo, de tritongo e de hiato, certo? Por quê? Porque muitas vezes as bancas colocam, identifica o encontro vocálico, ou seja, você vai estar procurando o quê? Ditongo, tritongo e hiato. Agora, se especificar, ele vai ter que dizer encontro ditongo, identifica o tritongo, identifica qual item apresenta um hiato. Aí tudo bem, mas se tem apenas identifica os encontros vocálicos, você vai estar procurando ditongo, tritongo e hiato, os 3 juntos, certo? Então, ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é o encontro de 2 sons vocálicos, certo? Encontro de 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Como assim? Você vai fazer a separação silábica. Se ficarem 2 vogais, vamos chamar de vogais a princípio, né? Ficarem 2 vogais juntas, você vai ter ali um ditongo, certo? Vamos lá. Glória. Ó, separação silábica, observe que o I e o A ficaram juntos. A gente chama isso aqui de ditongo. Saudade. Ó, o A e o U ficaram juntos.
isso é o quê? Isso é ditongo. Quadrado, o e o A, ditongo. Céu é um monossílabo, não separa, mas ficou junto, não importa. É ditongo. Imóveis, o E e o I ficaram juntos. Ah, tem um S depois, não importa. Importa pra gente as vogais, certo? Porque encontro vocálico, a gente tá falando de encontro vocálico agora, certo? E gíria, ó, o I e o A juntos, certo? Então, quando separou as sílabas, ficou duas vogais juntas, ditongo, certo? Beleza? Isso vai ocorrer sempre. E outra coisa, outra informação. Lembra que eu falei que quando ocorre aquela questão de uma vogal e uma letra M, ou uma vogal e uma letra N no final da palavra? Pronto. Quando isso ocorre no final da palavra, é ditongo. Ah, mas o senhor disse que ditongos são encontros de vogais. Beleza, mas a gente está trabalhando com sons. Então, na palavra cantam, certo? O M tem som de U, certo? O que importa para a gente aqui é o som. Então, neste caso, a gente tem aqui, ó, se eu fizer a separação silábica, vai ficar dessa forma. Ou seja, vai ficar a letra A e a letra M juntas. Mas a letra M tem som de U. Ou seja, é como se eu tivesse, então, o A e o U. Ou seja, vogais, basicamente. Então, aqui eu também tenho um exemplo de ditongo, certo? Então, vogal e letra M, ou vogal e letra N, certo? Como é o caso, Éden, certo? Como é o caso aqui. No final da palavra, aqui eu também tenho um ditongo. Por quê? Porque esse N tem som de quê? De I, Éden. E se eu for fazer separação, vai ficar um E e um I juntos, é como se fosse isso, certo? Ó, na palavra também, ó, o M tem som de quê? De I. Ou seja, separação fica como se fosse a letra E, né? E a letra I juntas. Então, ditongo. Toda vida isso daqui vai correr ditongo no final da palavra, certo? Mas o que é que eu tenho que saber? Se eu já sei identificar um ditongo? Quando ele é crescente, decrescente, oral ou nasal, certo? Beleza? Então, a gente vai no próximo, na continuação, certo? No nosso conteúdo aqui, a gente conclui essa parte de fonologia, certo? Beleza.